Descrição técnica do código de problema OBDI, mau funcionamento do circuito do sensor de temperatura do combustível BU. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI, Nissan, Ford, Fiat, Chevrolet, Mercedes, Dodge, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Se o seu veículo equipado com OBDI tiver armazenado um código P0185, significa simplesmente que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um sinal de tensão do sensor de temperatura do combustível, sensor de combustível flexível ou circuito B que não está dentro de uma faixa programada. B refere-se a uma área do circuito em oposição a um circuito ou componente específico. O sensor de temperatura do combustível é tipicamente integrado em um único alojamento, junto com o sensor de combustível flexível, conhecido como sensor de composição de combustível. Na verdade, é um pequeno dispositivo computadorizado projetado para fornecer ao PCM uma composição precisa do combustível e uma leitura da temperatura do combustível. O combustível que passa pelo sensor em linha é monitorado para determinar qual grau de etanol, água e outros contaminantes está presente. O sensor de composição de combustível calcula a composição e a temperatura do combustível e insere um sinal elétrico no PCM que reflete não apenas quais contaminantes estão presentes, mas também em que grau o combustível foi contaminado. A contaminação é medida de acordo com a porcentagem de contaminantes para combustível e é recebida pelo PCM como uma forma de onda quadrada de tensão. O padrão da forma de onda varia em frequência, dependendo do grau de contaminantes presentes no combustível. Quanto mais próxima a frequência da forma de onda, maior o grau de contaminação do combustível. Isso compõe a parte vertical da forma de onda. O sensor de composição de combustível monitora a quantidade de etanol presente no combustível separadamente de outros contaminantes. Os veículos flex fuel são projetados para funcionar eficientemente quando os níveis de composição de combustível são tão altos quanto o etanol a 85%. A parte horizontal da forma de onda, ou a largura do pulso, indica a temperatura do combustível. Quanto maior a velocidade da largura de pulso, maior a temperatura do combustível que passa pelo sensor de composição de combustível. A modulação da largura de pulso varia, na maioria das aplicações, entre 1 e 5 milissegundos, centésimos de segundo. Se o PCM detectar um sinal de entrada do sensor de composição de combustível que indique que a temperatura do combustível não está dentro de uma faixa programada ou se a temperatura do combustível variar da temperatura ambiente, temperatura do ar de admissão em alguns modelos, em um grau maior que o esperado, o código P0185 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento, MIL, poderá acender. Alguns modelos podem exigir vários ciclos de ignição com falha para a iluminação MIL. Foto de diferentes sensores de temperatura do combustível, gravidade e sintomas do código. A temperatura do combustível é monitorada pelo PCM para calcular a estratégia de fornecimento de combustível em veículos flex. Para que um código P0185 seja tratado como severo, os sintomas deste código podem incluir, provavelmente, não haverá sintomas nas condições de armazenamento de um P0185. Outros códigos de composição de combustível podem estar presentes. A iluminação da MIL eventualmente ocorrerá. As causas potenciais para a configuração desse código são: sensor de temperatura, consumo de combustível com defeito sensor de temperatura ambiente ruim, sensor de temperatura do ar de entrada com defeito, fiação ou conectores abertos, encurto ou danificados, PCM ou um erro de programação do PCM. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Um bom ponto de partida é sempre procurar boletins de serviço técnico (TSB) para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante, pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Para diagnosticar um código P0185, normalmente eu teria acesso a um scanner de diagnóstico, um volt, ohmímetro digital, DVOM, um osciloscópio, um termômetro infravermelho e uma fonte de informações do veículo como o Data DY. Alguns scanners possuem um DVOM e um osciloscópio portátil embutidos. Isso seria útil para você nesse cenário. Gosto de iniciar qualquer diagnóstico
diagnóstico com uma inspeção visual de todos os chicotes elétricos e conectores relacionados, repare ou substitua os componentes danificados ou queimados conforme necessário e teste o sistema novamente. Quando vários ciclos de falhas são necessários para a iluminação 1000, descobri que usar o modo de prontidão OBDII é útil depois de concluir os reparos, apago os códigos e manejo o veículo normalmente. Se o PCM entrar no modo de prontidão, sei que meus reparos foram bem-sucedidos. Se o código for redefinido, sei que ainda existe um mau funcionamento. O sensor de temperatura do combustível, integrado ao sensor de composição do combustível, é normalmente fornecido com uma tensão de referência de 5 volts e 1 terra. O sensor de resistência variável completa o circuito. Use o DVOM para testar a tensão de referência e o aterramento no conector do sensor de temperatura do combustível. Se a tensão de referência não estiver presente, use o DVOM para testar os circuitos correspondentes no conector PCM. Repare os circuitos abertos conforme necessário. Se houver um sinal de tensão de referência no conector PCM, cuidado, consulte a nota na parte inferior da página sobre como desconectar os controladores. Se nenhuma tensão de referência estiver presente no conector PCM, suspeite de um PCM com defeito ou de um erro de programação. A substituição ou reprogramação do PCM exigirá assistência profissional. Se não houver aterramento do sensor de temperatura do combustível, use a fonte de informações do veículo e localize o terra apropriado para garantir que ele esteja seguro. Se a referência e o terra estiverem presentes no conector B do sensor de temperatura do combustível, conecte os cabos de teste do osciloscópio aos circuitos apropriados e observe os dados ao vivo na forma de padrões de formas de onda. Use o termômetro infravermelho para medir a temperatura real do combustível e compare-a com a temperatura refletida pelos padrões de forma de onda no osciloscópio. Se a temperatura do combustível refletida pelo sensor de temperatura do combustível não coincidir com a do termômetro, suspeite que o sensor de temperatura do combustível esteja com defeito. Notas adicionais de diagnóstico: use o DVOM para testar a resistência do sensor de temperatura do combustível B de acordo com as recomendações do fabricante. Desconecte todos os controladores relacionados antes de testar a resistência do circuito com o DVOM.